Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ele e a Torá. Essa semana é a Parashá Sofitim, que quer dizer juízes. Essa Parashá abrange o livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, versículos 18 e 21, 9. Haftará, Isaías 51, 12 e 52, 12. Brit Hadashá, João 1, 19 até o 27. Então vamos para mais um vídeo. Então vamos lá. A Parashá começa com Deuteronômio 16, 18, que diz assim: Juízes e oficiais porás em todas as suas cidades, que o Senhor teu Deus te dá, segundo as tuas tribos, para que julguem o povo com justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoa, nem receberás peitas, porque a peita cega os olhos dos sábios, e perverte a causa dos justos. No começo da Parashá, vemos o Eterno preocupado com o justo julgamento. Estipulou juízo em todas as cidades, mas os orientou para que julguem com justiça. No Provérbios 1, 11 nos diz assim: a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O julgamento nunca foi algo errado, como muitos apregoam, mas que ele seja feito com justiça. Olha que nosso Mashiach Yeshua nos diz: não julgues para que não seja julgado, porque com o juízo com que julgais serei julgado, e com a medida com que medis vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 1 ao 5. Ou seja, não está dizendo para não julgarmos, mas para fazer julgamento justo e reto, sem hipocrisia. Ou seja, Yeshua fala para antes de julgar, vemos se estamos cometendo o mesmo erro. E se tivermos, primeiro nós temos que nos arrepender para depois falar com a pessoa. Ou seja, aquilo que fala Mateus Breno: tirar a trave dos seus olhos para depois tirar o do seu irmão. Paulo fala que nós iremos julgar até os anjos. Ousa algum de vós, tendo uma queixa contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis vós que os santos, pois sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Ao longo da Parashá, o Eterno vai mostrando sobre as transgressões e punições, e que os justos juízes terão de julgar, e pela punição verás o tamanho da falta. Exemplo: se no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Eterno teu Deus, for encontrado algum homem ou mulher que tenha feito o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo o seu pacto, que tenhas ido e servido a outros deuses, adorando-os a eles, ou ao sol, ou à lua, ou qualquer astro do exército do céu, que eu não ordenei, e se isso te for denunciado e ouvires, então inquirirás bem, eis que sendo realmente verdade que se fez tal abominação em Israel. Então levarás às tuas portas e homem ou mulher que tiver cometido essa maldade, e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será morto, o que houver de morrer pela boca de uma só testemunha não morrerá. Aqui é o pecado da idolatria. Idolatria é abominação ao Eterno, passível de pena de morte. É adultério para o Eterno se prostituir com outros deuses. Só para lembrar que a pena de morte era precisa nesse tempo, por conta que a população era enorme e não tinha policiais, uma legislação mundial que hoje nós temos em cada estado. Era eles mesmos que eram juízes, pois eles eram a nação mais justa, visto que os outros povos não eram, pelo contrário, né? Cometiam várias abominações, e você também não vê muitas vezes essas penas sendo aplicadas. Sabia, Cabrino? Sobre a pena de morte que eu via naquela época, mas não era muito aplicado. Você vê 1 ou 2 casos na Bíblia. Era só para, conforme Deuteronômio 20, ele fala assim, 19, 20, todo o povo saberá do ocorrido e ficará apavorado, e nunca mais se cometerá um crime no meio de ti. Ou seja, é para dar o exemplo mesmo. Nesse verso, o Eterno diz o porquê da pena de morte, que eu acabei de ler. Em Deuteronômio 18, o Eterno diz:
Quando entrares na terra que o Eterno teu Deus te concede, não aprenderás a imitar as abominações praticadas por aquelas nações, que entre o seu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculos, adivinhação, ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja um médio, consulte os espíritos, ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações, e é justamente por causa desses pecados que o Eterno teu Deus vai expulsar aquelas nações em teu favor. Portanto, permaneça inculpável perante o Senhor teu Deus. Eis que as nações que vais conquistar dão ouvido a oráculos, videntes, pagões. Quanto a ti, isso não é permitido pelo Senhor teu Deus. O Eterno, ele odeia essas práticas. O Eterno ainda diz, e por causa dessas práticas que ele expulsou aquele povo. Pois eram essas práticas que eles tinham. Adoravam deuses, entregavam seus filhos para os deuses, para serem queimados, eram oferecidos. São práticas detestáveis, adivinhações, consultar os mortos. E hoje, quantas vezes a gente vê pessoas consultando mortos, ou então indo em cartomante, para alemão, enfim, essas práticas, e que o Eterno não quer que o seu povo pratique, porque ele odeia essas práticas. E aquelas nações onde o povo de hebreus ia adentrar ali, eram povos pagãos que faziam essas práticas, consultavam mortos, outros deuses, praticavam adivinhações. Então o Eterno estava separando o seu povo para que fosse daquela forma como ele quisesse, né? Ele já estava moldando o povo para entrar na terra e entrar limpo na terra prometida. E em Deuteronômio 18, e por último, o Eterno vai falar sobre um profeta semelhante a Moisés. Aqui acreditamos se tratar do Mashiach Yeshua. No verso 18, portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu. No meio dos seus próprios irmãos, colocarei as minhas palavras em sua boca, e lhe comunicará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. E Yeshua, o tempo todo, está falando em suas palavras. E ele o tempo todo fala, não é minhas palavras, é do Pai que me enviou. Você sabia, Breno? Sim. Pois bem, Yeshua o tempo todo falava que ele falava o que o Eterno falava na sua boca. Em João 5:19, ele diz assim, Jesus explica a sua missão. Então lhe falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. E em João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. 16, respondendo-lhe Jesus, a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Ou seja, Yeshua fala o que o Pai coloca em sua boca, ou seja, a Torá, que é o Yeshua, que é o que Yeshua sempre tem pregado. Por isso, podemos falar para um judeu que Yeshua aboliu a lei, quando as Escrituras nos diz que ele seria semelhante a Moisés. Outro ponto importante, estavam perguntando como saber quando o profeta falava em nome do Eterno. E isso é muito importante para nós nos dias de hoje. Muitos têm se levantado em nome do Eterno. E como saber se aquele profeta realmente fala o nome do Eterno? O Eterno, ele responde. Eu acho isso bem pertinente, esse versículo, para os dias de hoje até, né? No verso 21 ele diz, talvez venhas a questionar em teu coração, como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se o profeta fala em nome do Eterno, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância, não temas. Ou seja, hoje em dia nós vemos muitas pessoas, né, falando, olha, vamos lá dar um exemplo, né? Teve aí os últimos casos, um senhor que falou que tal dia, a partir da meia-noite, muitas pessoas iam morrer, que iam cair no mercado, e não aconteceu, né? Aí no outro dia, foram questionar ele até falou que tinha acontecido no bairro dele só, né? Então o que acontece? Ele não aconteceu o que ele falou, falso profeta. Bem, vamos lá, conclusão. O que você aprendeu, Breno, nessa paraxá? Eu aprendi sobre os falsos profetas, sobre não julgar sem ter provas e sobre não confiar em feitiçaria. Não confiar, exatamente. Não fazer, não confiar, né? Não praticar. E sobre o julgamento, né? Pra gente não julgar sem pessoas erradas. Sem ter provas, né? Fazer aquele julgamento que a gente sabia o outro lado. E é isso, ó. Você tirou 10. E é isso, gente. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal,
Ative o sininho para receber todas as notificações. Comentam, compartilhem. E até logo! No canal Eu Ele! e a Torá. Até o próximo vídeo.